Mais uma eleição, mais novos boatos. A história de quem conta um conto aumenta um ponto, fica evidente, o que faz com que muitos eleitores acreditem que as coisas não são verdadeiras. Será que a lei seca não funciona? Será que os votos das urnas eletrônicas são facilmente manipulados? E se os votos nulos, será que eles podem acabar com uma eleição? O assessor do TRE, Marden Machado, vai nos ajudar a desmistificar esses boatos. Marden, na internet tem muita gente que anda compartilhando algumas informações que não são verdadeiras. Vamos dar uma olhada agora num exemplo. O Tá Rolando na campanha de hoje traz a questão dos votos nulos. Nas redes sociais, por exemplo, a gente encontra vários sites, fotos e fóruns ensinando como anular o voto. Agora, você sabe realmente qual é a função do voto nulo? Será que ele realmente pode anular uma eleição? Passar uma pergunta para você, porque a gente vê isso em muito lugar e não é a primeira vez, né? Todas as eleições dizem vote nulo, já que os candidatos não valem a pena. E são campanhas muito fortes, eu acho que principalmente entre o público jovem agora na internet são extremamente disseminadas. Mas são campanhas completamente equivocadas ou mal intencionadas. Eu não duvido de que essas campanhas sejam orquestradas por pessoas que queiram tirar proveito do desconhecimento da maioria. Porque o voto nulo é um direito legítimo do eleitor, ele pode votar nulo se ele quiser, o voto é livre, mas o voto nulo ele só anula uma eleição se um dos envolvidos na eleição, um dos candidatos, for condenado por prática de algum crime eleitoral durante a campanha daquele ano. E se ele obtiver mais da metade dos votos naquela disputa. Vamos dar um exemplo. Numa disputa, numa cidade qualquer, nós temos 3 candidatos, um deles obtém 53% dos votos, mas ele é condenado logo após a eleição, por exemplo, ou até o dia da eleição, por conta de uma prática eleitoral irregular, um crime eleitoral cometido, compra de voto ou qualquer outro crime eleitoral que ele tenha cometido durante a campanha. Então, os votos dele deixam de existir, transformam-se em votos nulos. E como ele obteve mais da metade dos votos, por conta da condenação por esse crime eleitoral, e somente nessa situação, certo? Aqueles votos poderão ser retirados da disputa e como ele obteve mais da metade dos votos, terá que ser feita uma nova eleição com os candidatos que restaram. Mas somente se houver condenação de um dos candidatos por prática de crime eleitoral durante a campanha. Em outras situações, será sempre considerado para a apuração final os votos válidos, não importa em que quantidade esses votos nulos ou branco apareçam. O que será considerado para o resultado final são os votos válidos. Não importa se esses votos válidos representam apenas metade do total de votos previstos ou menos dessa metade. Quando você separa só os votos válidos para contar, eles se transformam automaticamente nos 100% dos votos válidos. E vai ganhar quem obtiver o maior número de votos dentre aqueles que estão disputando. Então é uma coisa completamente sem perna nem cabeça. Mas ela termina favorecendo candidatos mal intencionados, porque quanto maior o número de votos nulos ou brancos na disputa, menor vai ser o cálculo do quociente eleitoral, que é o que efetivamente elege os candidatos da eleição proporcional. Quanto menor o quociente eleitoral, menos votos será preciso para um determinado partido ganhar uma cadeira. Consequentemente, favorece aqueles que conhecem bem o sistema e sabem como é que essa estrutura é organizada. Então, o mais difícil e que muita gente se recusa em fazer é analisar a vida pregressa dos candidatos, pesquisar o que eles já fizeram, o que eles estão propondo e escolher bem um candidato. Esse sim é o melhor voto de protesto, escolher bem o candidato, procurar eleger pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que queiram realmente trabalhar pelo bem de todos, não a levantar bandeira, voto nulo, amo minha cidade, vou votar. Isso é você está dando uma prova de que você efetivamente não está nem aí e que você não ama nada. Que existe, na verdade, até um rumor, um mito nas eleições mesmo, que é a não confiança na urna eletrônica, né? Muitas pessoas acham, meu voto vai ser desviado, alguém vai trocá-lo, alguma coisa nesse sentido. É outra grande lenda urbana, porque a urna eletrônica ela não está ligada em rede, ou seja, você não tem como hackear a urna eletrônica, você não tem como entrar na urna eletrônica, porque ela não está ligada em rede uma com a outra. Mas existem tantos dispositivos de segurança e tantas pessoas envolvidas para você conseguir manipular o resultado de uma única urna
que financeiramente não vai ser compensador e em termos práticos também não vai ser compensador para aquele que quer fazer essa manipulação. Para você ter uma ideia, cada urna recebe o programa específico da votação e recebe o segundo programa, que é o programa dos eleitores que votam naquela urna. Então, no caso de Curitiba, nós temos um programa comum para todas as 3.600 urnas e temos o segundo programa que é individual, é específico de cada urna. São dois programas distintos que são inseridos nessa urna um pouco antes da eleição. Esses programas, eles são preparados por um grupo de funcionários da Justiça Eleitoral, um grupo mínimo de umas 10, 12 pessoas. Então, para poder manipular um programa desse, você teria que corromper essas 10, 12 pessoas. Corromper uma pessoa ou duas não é coisa tão difícil. Corromper 10 ou 12 já complica muito. Depois disso, esse programa é revisado pelos partidos. Os partidos são convidados para checar se esses programas estão corretos. São feitos testes de amostragem com esses programas. Então, você teria não só de corromper aquelas 10, 12 pessoas, mas também corromper fiscais, representantes de todos os partidos. Você já começa a ampliar o leque de pessoas envolvidas nisso. Depois, você teria que corromper o juiz, porque o juiz vai fazer uma última verificação e ele vai inserir uma assinatura digital dele na hora de inserir esse programa na urna. E no final das contas, no dia da eleição, você teria que corromper os fiscais e os mesários da sessão. Então, por baixo, você teria que corromper umas 25 a 30 pessoas para conseguir modificar o resultado de uma única urna, que abrange um universo máximo de 400 eleitores. Numa cidade como Curitiba, 400 votos não vai mudar o resultado de ninguém. Então, é muito esforço para pouco efeito. Então, a gente considera isso impossível. Não funciona. Outro mito que existia muito antigamente era de que os mesários, quando acabava a votação, votavam no lugar daqueles eleitores que tinham faltado. Isso até seria possível pelo sistema antigo. Só que, para isso, teríamos que ter um acordo entre os 5 mesários e os fiscais de partidos presentes. Ou seja, é sempre muita gente envolvida para um único esquema de corrupção envolvendo uma única urna. Com o sistema biométrico, isso agora está completamente descartado, porque a urna só libera para votação após a identificação da impressão digital do eleitor. E a impressão digital é única, a não ser que eles cortem os dedos de um monte de eleitor que faltou para votar no lugar deles. Ou seja, a probabilidade é extremamente remota. E aí sobra aquela última ponta. Ah, mas eles podem invadir o sistema. Não tem como. As urnas não estão ligadas em rede umas com as outras. E mesmo no final, depois de o voto processado, ela já gera um boletim de urna impresso que já é afixado no local de votação. E esse pendrive que tem os dados da urna é transmitido através de uma linha dedicada direta para a nossa central. É um procedimento que dura 3 segundos. Ou seja, no intervalo de 3 segundos, você conseguir invadir uma rede para manipular um resultado, você pode até conseguir, mas esse resultado está criptografado. Você vai ter que quebrar aquela criptografia. E segundo, ela sai de lá com uma assinatura digital que precisa coincidir com a assinatura digital do juiz, que está lá no cartório recebendo os dados. Se não houver essa coincidência, o dado não é processado. Então, é algo que, se alguém conseguir, é digno de aplauso. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral sempre promove concursos para que hackers técnicos em informática tentem violar o sistema e até agora não conseguiram. Sinal de que é muito difícil. Temos um bom sistema, hein? Sim, funciona eficientemente. Outro rumor que a gente escuta às vezes também é que os mesários têm a possibilidade de saber em quem você votou, comparando a ordem de voto com a ordem dos votos na urna. Ó, imagine a urna como um poço. Você chega para votar, o seu voto cai lá no sistema e se mistura com os outros. Você não tem como saber. Ele não segue uma ordem
E o mesário, em hipótese alguma, tem como verificar isso. Ele só verifica, então, a sua identidade, né? Sua Exatamente. entrada, ele só ordena ao voto. Porque os votos que saem dispostos depois no boletim, eles não saem por ordem de voto, assim. O primeiro voto foi dado para fulano, o segundo voto foi dado para Beltrano. Aí ele poderia até fazer uma associação. O primeiro eleitor que votou foi esse, então esse é o voto dele. Sai tudo misturado, vamos supor. No caso de Curitiba esse ano, são 700 candidatos a vereador e 8 candidatos a prefeito. Quando sai o relatório, sai o nome de todos os candidatos que obtiveram voto com a quantidade de votos que ele recebeu. Independente... E a pessoa não é identificada nesse processo? De forma alguma. Não tem. Aparece lá, candidato A, vereador, tantos votos. Candidato B, tantos votos. E assim por diante. Não diz assim, o primeiro voto para candidato tal, o segundo voto para candidato tal. É outra bobagem. E mesmo internamente, o sistema não faz essa coincidência. Ele embaralha os votos. Ele faria, automaticamente, ele faria essa coincidência, e aí é uma das razões de o tribunal ter peitado o Congresso Nacional quando o Congresso aprovou, 4 anos atrás, a inclusão do voto impresso junto com o voto eletrônico. No voto impresso, por conta de ter que imprimir o voto, aí sim ele geraria um relatório e você conseguiria fazer essa identificação. Nesse relatório final, que não ficaria nas mãos do mesário, mas ficaria internamente para a gente, você teria como fazer essa identificação, porque ele precisaria criar uma correspondência entre o voto recebido e o voto que está sendo impresso. Mas o Tribunal Superior se mobilizou, conseguiu convencer os parlamentares e essa questão da impressão do voto foi derrubada. Mas nesse caso haveria essa possibilidade. Mas essa possibilidade não existe mais. O voto continua secreto, absolutamente secreto. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar de bebidas alcoólicas. Que tem a lei seca, né, que ano por ano eleição por eleição, as pessoas ficam em dúvida como é que funciona, se ela realmente funciona, se ela é útil mesmo, se tem infringido o meu direito de poder consumir bebidas alcoólicas. Como é que funciona a lei seca? A lei seca, como é chamada, ela é baixada, é uma portaria baixada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Até a eleição de 2008, ela costumava valer durante o dia da eleição. Ela começava na meia-noite do sábado e ia até a meia-noite do domingo. Na última eleição, por exemplo, em 2010, a Secretaria não baixou essa portaria. Não teve lei seca na última eleição e também não registramos nenhum problema sério por conta disso. Esse ano ela vai ser imposta de novo e, pelo que já me adiantaram, ela vai valer... Não sei se é das 6 da manhã até as 6 da tarde, é um intervalo um pouco menor, um pouco maior do que o intervalo de votação, que é das 8 às 17. A lei seca, ela não proíbe o consumo, ela proíbe a comercialização. Se você tem um estabelecimento que vende bebidas alcoólicas, durante o período da lei seca, você não pode vender bebidas alcoólicas. Ninguém vai ter sua liberdade de tomar umas e outras proibida. Você não pode comprar bebida nesse intervalo. Mas se você tiver comprado na véspera ou tiver um estoque de bebidas em casa, a lei não vai proibir que você beba. Então não está cerceando seu direito não de tá ficar alcoolizado. Você não vai poder comprar nesse intervalo. Mas isso, muitos restaurantes, bares, se sentem prejudicados por essa proibição de venda. E aí eles se manifestam, eles pressionam não só nós da Justiça Eleitoral, mas também a Secretaria de Segurança para que não faça valer essa lei nesse período. Mas em nenhum momento a liberdade do eleitor está tolhida, porque a lei é bem clara nesse ponto. Ela não proíbe o consumo, ela proíbe a comercialização. Obrigada, Marden. Obrigado pela sua participação. E com essa conversa, a gente espera ter resolvido, né, alguns mistérios das eleições. Se você tiver dicas ou sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Na nossa próxima conversa, vamos discutir a mídia. Qual o impacto dela no resultado das eleições? O que os candidatos podem e não podem fazer para divulgar as propostas deles? Venha conversar com a gente também.